Bom dia a todos. Antes de mais, é um prazer estar aqui convosco e partilhar convosco o nosso trabalho dos últimos anos em termos de inovação no Grupo Césio. O enquadramento do que é Césio, portanto, é um grupo cimenteiro. Estamos um pouco pelos vários cantinhos do mundo, portanto, no Brasil, em África, no Médio Oriente, nomeadamente na Tunísia e no Líbano, Portugal, Espanha, Holanda. E, portanto, tem aqui os nossos números, são números do ano 21, portanto, trabalhamos essencialmente no cimento, mas também na sua cadeia de valor, portanto, no betão, nos agregados. Portanto, o cimento, o material, o pó, não é? Que é a cola, e depois os agregados, as britas, as areias, com que produzimos, são os ingredientes do betão que usamos nas nossas casas, nas nossas obras. Ora bem, a nossa história de inovação começa, e vocês estão mesmo a ver, o betão é um produto hoje em dia, já não tanto, mas há uns anos atrás, bastante atacado. Quem não se lembra daquelas velhas frases, as florestas de betão que são as nossas cidades, não é? E, portanto, essa imagem denegrida de um material sempre foi algo que nos preocupou imenso. E achámos que era algo injusto, porque o betão tem um potencial incrível. E, portanto, explorámos imenso esse potencial, nomeadamente o potencial arquitetónico. E tivemos uns parceiros também fantásticos, que foram os arquitetos, que aderiram a este desenvolvimento de uma forma espetacular mesmo. E, portanto, foram-nos premiando ao longo destes anos com obras fantásticas que hoje estão no semblante e mudam o semblante das nossas cidades. Portanto, são prémios, temos sido premiados, de facto, com estas obras, que, para além portanto, demonstrarem o potencial arquitetónico, demonstram, digamos, o verdadeiro potencial de material. Estamos a falar dos betões brancos, de betões coloridos, betões que podem ter textura, a forma que quisermos. Mas, para além disso, era preciso colocarmos o betão no futuro. Num mundo cada vez mais digitalizado, este material, que é um material tão importante para a nossa sociedade, teria que estar no futuro. E, portanto, há todo um complemento, um trabalho feito ao nível do desenvolvimento, da sensorização em betão, do carregamento por indução. Por exemplo, vem ali aquele protótipo de uma trotinete que hoje é já possível ser carregada diretamente sobre uma base de betão, só por indução, sem qualquer ligação física, digamos assim. Portanto, podemos ter sensores, campainhas, interruptores, o que quiserem. Portanto, hoje o betão, como que diria que nos sente, não é? Bom, mas enfim, o nosso maior desafio é verdadeiramente este, é a sustentabilidade. É a sustentabilidade do nosso material no futuro. E para isso eu diria que temos uma grande ambição. E a nossa grande ambição é atingir isto, atingir a neutralidade carbónica em 2050 e ter uma meta intermédia já em 2030 de redução de cerca de 48% da nossa pegada. E isto é assumido publicamente pela nossa administração. Há aqui um aspecto também muito importante, que se prende com a necessidade de aumentar os níveis de circularidade. E vocês viram o exemplo da Navigator, e o betão tem que entrar exatamente nesse ciclo, já estamos a trabalhar para isso. E, portanto, como é que abordamos este problema? Com uma metodologia que designamos de 5 Cs, ou seja, fomos à cadeia de valor. Começámos no cimento e no clinker, portanto, dentro de casa, dentro da fábrica de cimento, no betão, dentro das nossas centrais de betão, e percebemos claramente que tínhamos que ir para fora da nossa cadeia de valor, para uma reação, que é uma reação de carbonatação, já vos vou explicar o que é, mas também à construção. E, portanto, tivemos que desenvolver projetos, e estamos a desenvolver projetos, quer na área da construção, quer na área da carbonatação. E a construção porquê? Porque temos que olhar para a construção como, de facto, as pedreiras do futuro. Portanto, os edifícios, no fim de vida, são desperdiçados. Hoje, todo esse material, a maior parte, vai para aterro. E isso é de facto mau, não é? Nós poderíamos recuperar todo esse material e devolvê-lo à produção de novo betão. Pronto, e, portanto, vamos nos focar muito na linha, digamos, da linha de valor do nosso produto, mas depois o trabalho dentro de casa, dentro do nosso processo propriamente. E, portanto, veem aqui, digamos, onde estão as atividades. Portanto, as atividades de agregados, produção de cimento, produção de betão, que entrega à construção um betão que queremos que seja neutro. E, portanto, isto vai permitir descarbonizar toda a construção também. Portanto, vai ser uma ajuda imensa para a construção. E lá estão os edifícios, no fim de vida, que são demolidos, e estes materiais têm que entrar no nosso ciclo.
E, portanto, vêm ali os RCDs a irem para a reciclagem e depois a entrarem de novo nas centrais de betão para produzir novo betão. Betão esse que queremos que seja neutro. E então onde é que nós podemos intervir? Vem ali, ao entregar um betão à obra, esse betão pode ir já pré-formatado. E, portanto, projetos como a construção modular evitam o quê? Evitam desperdício em obra, não é? Fomentam a organização da obra. Portanto, o rendimento, o problema da mão de obra, que hoje em dia a construção civil se debate de uma forma imensa. E, portanto, isso vai ajudar imenso a atingir, digamos, essa performance em obra e, portanto, ajudar a sustentabilidade das obras. Mas vemos ali também a impressão 3D. E trago-vos aqui este projeto, onde estamos, neste momento posso-vos dizer que já temos materiais em betão para impressão 3D, nossos portugueses da Cécil, e qual é a grande vantagem? É que com a impressão 3D, nós hoje todos temos a noção que quando betonamos uma laje temos que a betonar de uma forma maciça, porque não temos meios para a fazer de outra forma, é despejar sobre uma cofragem o betão. No dia em que nós conseguirmos fazer a obra, e isso já está praticamente, digamos, numa fase de protótipo, fazer a obra e colocar o betão só nos sítios onde ele é absolutamente essencial, portanto, temos aqui uma poupança de volume muito considerável. E, portanto, automaticamente uma redução importantíssima do nosso impacto global. E, portanto, não sei se têm uma noção, mas o betão é o segundo material mais consumido pelo homem a seguir à água. E é isto que nos impacta. Porque, por unidade funcional, o betão até é dos materiais com menor impacto, quer em termos de energia, quer em termos de emissões de CO2. E, portanto, o que nos, digamos, agrava a situação é, de facto, o volume. Ora, se conseguirmos reduzir volume, estamos, de facto, a caminhar nesse sentido. E, portanto, é por aí que estamos a trabalhar. Depois, lá está. Há aqui um outro ciclo que se vai formar em breve, e este é o ciclo do carbono. É o tal salto quantitativo que nós vamos ter que dar. O carbono a médio prazo, ou até se calhar a curto prazo, depende de como estamos a olhar para isto, vai ter que ser encarado como uma commodity. E porquê é que nós dizemos isso? Porque imaginem, na fábrica de cimento nós vamos capturar o CO2, uma parte dele pode ser usada então para o tal processo de carbonatação. O que é isso? Ora bem, nós quando produzimos clinker, o que fazemos é pegamos nos calcários, é uma das nossas matérias-primas, e colocamos no forno de cimento. E o que é que se dá? Dá-se uma reação de descarbonatação do calcário e uma libertação de CO2 para o ar, para formar o óxido de cálcio, que no fundo é depois o componente essencial do cimento. Curiosamente, e portanto vocês sabem que as reações químicas tendem para um equilíbrio e para um nível de energia mais baixa. E então, quando vamos usar esse cimento numa estrutura de betão, ao longo da vida da estrutura, ela vai absorver o CO2 de volta. E isto até hoje tem sido muito pouco valorizado. E é uma realidade. E, portanto, se nós ainda tivermos projetos que reforçam esta absorção de CO2 e que aceleram este processo de carbonatação, portanto, digamos que o balanço começa a ser altamente favorável. E, portanto, podemos usar CO2 no próprio fabrico do betão, melhorando até as suas propriedades, levando a que seja necessário menos cimento para produzir betão, o que ajuda na pegada nesta fase do processo, mas também nos próprios materiais que vêm das obras. Portanto, e que estão parcialmente carbonatados, mas que nós podemos forçar e, digamos, fazer uma carbonatação completa, melhorar as suas propriedades e voltar a utilizar. Portanto, este C da carbonatação também é muito importante. É claro que ainda vai sobrar algum CO2 e que o vamos ter que tratar a seguir, e já vamos ver nos próximos slides. Ora bem, neste momento, a Cécil tem já no mercado um betão neutro em carbono. E vocês vão me dizer assim, mas vocês ainda não estão a capturar, como é isso possível? Portanto, nós de facto tentámos otimizar ao máximo a composição destes betões neutros, usando um cimento, por exemplo, um cimento de baixo carbono, uma dosagem de cimento otimizada, uma incorporação de materiais reciclados, tanto quanto é possível ainda nesta fase dos projetos e conseguimos implementar, mas o remanescente temos que compensar com créditos de carbono. Portanto, estamos a investir em projetos que, de alguma forma, compensam a emissão deste betão e, portanto, a contabilização para o edifício, quem utiliza este betão considera zero CO2.
E, portanto, é uma ajuda enorme para conseguir aceder a classificações tipo BREEAM ou Green Buildings na construção dos seus edifícios. O nosso objetivo é, a curto, médio prazo, ir dispensando estes créditos, porque vamos melhorar o nosso processo. Os nossos parceiros, não podia dar uma palavrinha de agradecimento público a todos os nossos parceiros, e peço desculpa que nos faltam aqui alguns, são fundamentais para todo este desenvolvimento. E neste momento, e agora olhando para dentro de casa, para aquilo que é o nosso processo cimenteiro, nós estamos a trabalhar muito numa área de eficiência. Neste momento estamos a implementar na fábrica do Otão um projeto que é talvez um dos grandes projetos de inovação nacionais e que basicamente são uma agregação de inovações que todas juntas vão ter, de facto, um resultado espetacular, que é uma redução de emissões e de consumo térmico entre 20% a 25%, o que numa produção de cimento tem um impacto enorme. E do que é que estamos a falar? Digamos que temos um primeiro projeto, um primeiro objetivo, que é a eliminação dos combustíveis fósseis na produção de cimento e, portanto, aumentar o consumo de combustíveis alternativos, portanto, derivados de resíduos, por aí fora, e apoiar-nos num processo de controle através de inteligência artificial. Portanto, que nos leva a não cometer erros ao longo da linha, portanto, ter, de facto, o processo muito bem controlado e, digamos, com a decisão certa na hora certa, de modo a não haver desperdício. Depois vamos produzir desta linha aquilo que chamamos um clinker de baixo carbono, um clinker modificado que de facto tem uma pegada mais baixa. Nós conseguimos alterar ligeiramente aquilo que são as fases mineralógicas e ainda assim devolver uma performance, mas com um consumo energético bastante mais baixo. Vamos introduzir hidrogênio verde na queima, portanto, para reforçar e para permitir atingir as altas temperaturas que necessitamos, e vamos aproveitar o nosso calor de processo, que hoje é desperdiçado para a atmosfera. Possivelmente podemos juntá-lo em algumas situações, outras não teremos a oportunidade, mas o objetivo é juntar com uma central solar térmica e, portanto, com isto produzir energia elétrica. Portanto, imaginem calor que era desperdiçado no processo e que ia para a atmosfera, e esta energia pode satisfazer cerca de 30% das necessidades da linha. Portanto, vejam o desperdício que existe ainda hoje ao nível da produção de cimento e que podemos, de facto, fazer uma marcha atrás muito grande. O nosso objetivo é, digamos, alargar este projeto às linhas de acesso, tanto quanto possível, e até 2030. Nós chamamos que é a nossa primeira fase de descarbonização. A segunda fase de descarbonização é, então, e não nos resta outra, a captura do CO2. Pelo menos para já não avistamos outro tipo de tecnologia. Nós temos que o capturar. Temos que o purificar, temos que o pressurizar. E depois há uma parte que será certamente para o tal autoconsumo, que já vos expliquei, portanto, diretamente para a carbonatação. E depois temos duas alternativas. Ou usamos o CO2 ou armazenamos geologicamente. O que sei dizer-vos é que no final deste processo, e quando conseguirmos concluir todos estes projetos, o que vamos ter é um cimento neutro. E aí coloco-vos uma questão. E como é que vai ficar o betão? O betão, no fundo, quando entregamos à central betão um cimento neutro, vai produzir um betão que é neutro. Mas ao longo da vida dos edifícios, esse betão vai absorver CO2 da atmosfera. E, portanto, o balanço do betão passa a ser negativo. Ou seja, o betão deixa de ser um emissor e passa a ser aquilo que nós designamos, em termos europeus, um sink. E, portanto, vejam o caricato da coisa. Começamos com as florestas de betão e acabamos verdadeiramente com o betão a ser uma floresta que consegue absorver CO2. Qual é o nosso maior desafio neste momento em cima da mesa em termos de decisão? Qual a tecnologia a seguir? Vamos para o CCS, para o armazenamento, vamos para a produção de e-fuels, porque, ao contrário, por exemplo, aqui dos nossos colegas da Navigator, e como sabem, pertencemos todos ao grupo CEMAPA, eles têm um CO2 que é completamente biogénico. Nós, mesmo com a abolição dos fósseis, temos um CO2 que vem da pedra. Não sendo fóssil, é o chamado non-fóssil, não é? Mas também é non-biogénico, porque é da origem da pedra.
não é? E esse é inevitável, nós não conseguimos, é da reação química da produção de cimento. E, portanto, essa componente vai estar lá sempre. Portanto, o nosso e-fuel poderá ter ainda um componente que, não sendo fóssil, mas também não é biogénico, portanto, não é completamente neutro, mas vai permitir reduzir muito a pegada, quer da navegação, quer da aviação, portanto, através da produção do e-fuel, metanol ou jet fuel. Ora bem, fazer o storage tem um problema grave para o país. Número 1, nós não temos sítios onde armazenar geologicamente o CO2, não temos a infraestrutura, temos que criar a infraestrutura e, portanto, temos aqui uma acumulação de custos que vai ter que ser refletida no produto final e em todos nós. E não gostaríamos muito disso. E, portanto, estamos a trabalhar afincadamente do outro lado. Portanto, e juntando esforços no sentido de vir a produzir e-fuels a partir do nosso CO2. Quem sabe um dia os nossos carros, quando vamos à bomba, não é? Carregamos com e-fuel e deixamos o CO2 ao lado para depois ser reconvertido. E, portanto, lá estamos nós a fechar o ciclo do CO2. E, portanto, isto é sonhar um bocadinho, mas é do sonho que se chega à realidade. E, portanto, é este o jogo que está aqui, em cima da mesa, e este é o nosso processo. Portanto, como veem, começámos já bem atrás, nos anos 90, a introduzir combustíveis alternativos, cimentos compostos. Neste momento estamos na fase da eficiência energética das fábricas e depois, a partir de 2030, temos que decidir definitivamente se temos que fazer armazenagem de CO2 geológica e isso tem que ser feito em poços de petróleo no Mar do Norte, porque Portugal não tem infraestruturas. Não estou a ver que seja possível criar essas infraestruturas até lá. Vamos ver, vamos também trabalhar nisso. Mas, basicamente, os e-fuels, para nós, são uma saída, apesar de não haver ainda um enquadramento legal que os suporte a nível europeu. Mas vamos aguardar por melhores dias sobre isso. E muito obrigada, não vos quero tomar mais tempo.